Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Entrando na reta final da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós chegamos à nossa 19ª videoaula, onde vamos realizar a integração do Squid com o Samba 4. No Squid existem 4 esquemas de autenticação, conhecidos como Basic, Digest, NTLM e Negotiate. Falando um pouco sobre esses métodos, o BASIC é o esquema mais simples e menos seguro, pois não possui criptografia. Seria a forma mais simples de configurar a autenticação no Squid. O Digest é uma melhoria sobre o método BASIC, em que as credenciais são passadas com criptografia, porém essa criptografia ela não é tão forte. Ambos os dois são para autenticação simples e não se integram com o Active Directory. Já o esquema NTLM, que é um protocolo de autenticação desenvolvido pela Microsoft, oferece um nível de segurança um pouco maior, centraliza a autenticação, validando credenciais de contas de um domínio Windows ou Samba 4. Por fim, o Negotiate é atualmente o esquema que oferece o nível mais forte de criptografia e segurança, permitindo a autenticação baseada no protocolo Kerberos, que é o protocolo de autenticação que o Samba utiliza e que implantamos na videoaula de instalação e configuração do Samba 4. Esse esquema de autenticação seria a opção preferencial para a integração do Squid com o AD. Nesta videoaula, eu vou mostrar para vocês as autenticações NTLM e Kerberos. Para que vocês entendam um pouco mais, a configuração que faremos na videoaula de hoje permite que um usuário, ao autenticar em uma estação de trabalho que esteja no domínio, automaticamente tenha autorização para acessar a internet. Caso contrário, se ele não autenticar no domínio, utilizando um usuário local, ou até mesmo em um dispositivo que não esteja inserido no domínio, por exemplo, um notebook, o acesso a este usuário será negado, podendo então autenticar com um usuário do AD através de uma janela que abrirá no navegador para este usuário. Então, para que possamos implementar a integração do Squid com o Samba 4, os objetivos desta videoaula são inserir a VM Firewall no domínio empresa X, configurar o Squid para autenticação via Kerberos e NTLM e, por fim, realizar os testes de funcionamento da integração. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Voltando ao nosso projeto inicial, não esqueçam que para continuarmos a execução deste laboratório, é necessário que as seguintes máquinas virtuais estejam rodando. A SRV Firewall, essencial para que tenhamos acesso à internet a partir de nossa rede virtualizada, a VM DNS Master para que ocorra um encaminhamento de consultas para os DNS externos, a VM SRV SMB, que é o servidor onde nós instalamos o Samba 4, e para a realização dos testes, posteriormente vamos iniciar as VMs cliente, Windows e Linux, uma de cada vez para economizar os nossos recursos. Bom, aqui eu já estou autenticado na VM SRV Firewall com o usuário root via SSH, e a primeira tarefa que nós vamos executar na videoaula de hoje é o ingresso da VM SRV Firewall no domínio empresa X que nós configuramos no nosso controlador de domínio Samba 4. Essa tarefa vai ser muito similar à que a gente fez lá na videoaula 12, onde nós ingressamos a nossa estação de trabalho Linux no domínio empresa X. Então, para que a gente possa fazer isso, é necessário alguns pequenos ajustes que nós vamos realizar agora na sequência, que são a instalação das dependências, a verificação dos arquivos básicos para que a gente possa inserir ela no domínio e também um pequeno ajuste no nosso Firewall. Então, iniciando, a nossa primeira verificação vai ser no arquivo /etc/hosts. E o que precisa estar alinhado aqui entre arquivo e o sistema? Notem que o nome, o hostname da máquina é SRV Firewall. Então, aqui, junto ao domínio empresax.com.br, vai ter que estar o nome da máquina de vocês. Então, o nome que vocês estão vendo aqui, ele vai ter que ser igual aqui
e lá no final, nessa linha 127.0.1.1. Então o meu já está ajustado, eu havia ajustado lá nas primeiras videoaulas, então é necessário que vocês visualizem isso daqui antes de prosseguir. O segundo ajuste que nós vamos fazer é no arquivo resolve.conf, que é utilizado então para resolução de nome. Notem que o meu está apontado lá para o servidor DNS do Google 8.8.8.8. Para que a gente possa inserir a máquina virtual no domínio, no nosso controlador de domínio Samba 4, é necessário que a gente aponte as nossas consultas DNS para esse servidor. Então aqui a gente vai editar esse arquivo. O arquivo fica dentro de etc com o nome resolve.conf, e aí então nós vamos teclar o i de inserção e vamos colocar aqui um domain empresax.com.br, um search empresax.com.br, e aqui nós vamos colocar o IP do nosso servidor Samba, que é 172.16.1.5. Então teclar o ESC, x para gravar, e a gente vai testar a resolução de nome enviando um ping para www.google.com. Notem que aqui está tudo ok, então estou conseguindo resolver nome. Podemos tentar aqui também um ping para samba4.empresax.com.br. Ok, ele está me respondendo. Então, esses ajustes iniciais estão ok. Agora a gente vai realizar um pequeno ajuste no nosso file. Então, nós vamos editar o arquivo /etc /file/rules, e dentro dele, pode ser aqui no começo mesmo, deixa eu teclar o i de insert aqui, e nós vamos colocar então aqui a seguinte regra. Vamos dar um nome para ela aqui, vai ser liberar comunicação com AD, e aí nós vamos colocar uma regra de iptables -tfilter -a maiúsculo output, vai ser uma regra de saída. Tudo que tiver origem 172.16.1, que é o nosso file, com destino a 172.16.1.5, que é o nosso servidor Samba, nós vamos então aceitar. A regra vai ser accept. Eu não vou aplicar um filtro mais específico aqui, porque dentro da rede local é uma comunicação entre dois servidores. Então vou teclar um ESC aqui, x para gravar, e agora então nós vamos reiniciar o nosso servidor file, systemctl restart file. Reiniciar o servidor file, agora então nós vamos para a instalação das nossas dependências. Começando então com apt install, vamos instalar o Kerberos, KRB5 e user, e o KRB5-config, o inbind, bastante importante. Vamos instalar o Samba, vamos instalar o Samba Common, vamos instalar o SMB Client, que é o cliente Samba, o CIFS, que é o protocolo para compartilhamento de recursos, -utils, o libpan KRB5, que é uma biblioteca de autenticação, também o libpan, winbind, e por fim o libnss winbind. Então são as bibliotecas que a gente vai utilizar aí para autenticação. E vamos instalar também o NTP, que é o servidor de tempo. Feito isso, vamos teclar o Enter aqui. É uma série de pacotes. Vamos teclar o Enter novamente para confirmar. E aí vai começar o download dos nossos
pacotes que são necessários, porque são dependências para que a gente consiga inserir a nossa VM Firewall no domínio empresa X, que está configurado no nosso controlador de domínio Samba 4. Então aqui vai aparecer algumas telas de confirmação. Vocês não se preocupem, podem deixar tudo default, porque a gente vai configurar na sequência. E lembrando que quem fez aula 12, nós configuramos dois arquivos, que é o smb.conf e o krb5, que fica dentro de etc. E esses arquivos eles têm um conteúdo um pouco extenso. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode copiar da máquina virtual Linux cliente esses arquivos, ou então digitar eles, ou copiar e colar, que seria aí o mais simples. Então eu vou deixar no arquivo que vai estar disponível para vocês lá no repositório, onde eu deixo o arquivo com os comandos executados. Aí vocês podem ou pegar de lá, ou então fazer o que eu vou fazer agora aqui, que é copiar da máquina cliente para dentro da nossa máquina Firewall. Então chegamos aqui aos 99%, já estamos acabando essa parte de instalação das dependências, e ao término aqui eu vou então pegar a máquina cliente Linux. Então aqui está ela, eu vou autenticar com o meu usuário Dornelles, só reforçando que esses arquivos na VM cliente Linux só vai ter quem executou o laboratório da videoaula 12, onde nós ingressamos essa máquina no domínio. Então, se nós abrirmos um prompt de comando aqui, a nossa VM cliente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele, executar um sumenos, nossa senha de root, e aqui então um dos arquivos ele está dentro de etc, é o krb5.conf, aqui está ele. Então nós vamos copiar esse arquivo com um scp -p maiúsculo, a porta onde está rodando SSH lá na máquina Firewall, no meu caso é 22001. Se você seguir os laboratórios, a de vocês também deve estar na 22001. E o arquivo que a gente quer copiar, /etc krb5.conf, para onde nós vamos copiar. Então vou copiar com o usuário Dornelles, que eu também tenho lá na minha máquina Firewall, arroba o endereço IP, que é o 72.16.1.1. E lá eu vou copiar para dentro de TMP, porque o meu usuário Dornelles não tem a permissão de escrever dentro de etc. Então vou colocar aqui, ele vai me pedir a senha, colocar a senha do usuário Dornelles, o arquivo já foi então lá para o diretório TMP da máquina Firewall. Feito isso, nós vamos para o nosso segundo arquivo. Nosso segundo arquivo é o arquivo smb.conf, que fica dentro de /etc /samba. Esse aqui é o arquivo. Então, vou fazer a mesma coisa aqui com ele, vou copiar /etc /samba /smb.conf. Então, scp na porta 22001, lembrando que o "-p" do scp ele é maiúsculo. O caminho do nosso arquivo aqui dentro da estação de trabalho, que é /etc /samba /smb.conf, e aonde nós vamos conectar o usuário, no meu caso é o usuário Dornelles, arroba o IP do Firewall, que é um 72.16.1, e eu vou salvar então lá dentro da TMP. Vamos lá, colocar a senha do usuário Dornelles, certinho. Agora então, se retornar aqui na nossa VM Firewall, executar um ls/tmp, então aqui os dois arquivos, krb5 e o smb.conf, que são os arquivos que nós copiamos agora. Pegando inicialmente então o krb5, a gente vai com cp /tmp, o nome do arquivo, krb5.conf, para dentro do diretório /etc, direto lá na raiz. E o outro arquivo nós vamos copiar com cp /tmp /smb.conf para dentro do diretório /etc /samba. Certo? Os dois arquivos já estão nos seus locais corretos.
Aqui nós vamos precisar realizar um pequeno ajuste dentro do arquivo smb.conf, então vim barra etc barra samba barra smb.conf, e aqui dentro do arquivo, teclar o i de inserção. Notem que ele já está configurado para o nosso domínio empresa X, só que aqui o server string está configurado para a máquina cliente Linux, que nós chamamos ela de cliente. Então aqui nós vamos apagar e colocar um nome, o hostname da nossa VMFire, que é srv Firewall, ou o que vocês definiram aí para a máquina Firewall de vocês. E o NetBIOS a mesma coisa, srv-Firewall. Então é só esse ajuste. Agora a gente vai executar um ESC, x, e sair do arquivo. E vamos configurar, fazer um pequeno ajuste aqui no nosso servidor NTP. Então vim barra etc barra ntp.conf. Vamos sincronizar ele com o nosso servidor Samba. Então nós vamos comentar esses 4 linhas que tem o pool e vamos inserir aqui um server 172.16.1.5, que é o IP do servidor Samba, e um restrict 172.16.1.5, que também é o endereço IP do nosso Samba. Então vou executar um ESC 2.x para gravar e vamos executar um systemctl restart NTP para reiniciar o serviço. Podemos aqui então colocar um status, tudo ok, ativo, funcionando. Vamos então limpar a tela. Agora então a gente vai tentar gerar um ticket aqui no Kerberos. Init usuário administrator no nosso controlador de domínio. A senha do nosso usuário, que a minha default é pass com 2 cifrões W0RD. Ok, então ele gerou, podemos executar o comando calist, está gerado o ticket. E agora então nós vamos reiniciar o serviço systemctl restart winbind. Aqui geralmente acontece um erro, e aí nós podemos tentar subir o Samba também, que é o SMBD. Se ocorreu esse erro aqui com um inbind, a gente vai voltar na configuração do arquivo /etc /samba.smb.com e vamos alterar, teclar o i aqui de inserção, apagar esse ADS e por enquanto colocar um user aqui, ESC 2.x para gravar, e nós vamos tentar subir o inbind novamente. Se subiu, nós vamos subir o Samba. Tudo certo, os dois funcionando. A gente vai voltar ali no arquivo SMB e vai trocar para ADS novamente. ESC 2.x para gravar. E agora nós vamos ingressar a máquina no domínio. O comando para ingressar a máquina no domínio é o net ads join -U maiúsculo e o nome do usuário, que é o administrator. Certo? Se tudo está correto, ele vai pedir a senha. Nós vamos colocar a senha do nosso administrador do domínio e, se tudo der certo, ele vai ingressar a máquina no domínio empresax.com.br. Tá certo ali então, empresa X, e o nome da máquina é srv Firewall. Então, se ocorrer algum erro aqui, o que pode ser? Pode ser as configurações do arquivo resolve.conf que não estão apontadas para o servidor Samba, ou então o hostname da máquina que está com erro. Para aqueles que forem digitar o arquivo krb5.conf, também se tiver erro dentro daquele arquivo, vai dar erro na hora de ingressar a máquina no domínio. Então agora a gente pode fazer um teste com o comando net ads test join, para ver se a máquina realmente ingressou no domínio. Ok, join is ok. Podemos então executar o comando wbinfo -t. Se ele der esse erro de conexão, é porque nós precisamos subir
o WinBind novamente, que a gente baixou ele naquele momento ali e depois alterou o arquivo SMB. E agora então deve estar tudo ok, tudo funcionando. O comando winf ele vai ter que nos retornar essa resposta aí, que ele fez a checagem com sucesso. Também a gente pode verificar com o comando "-u" para verificar os usuários, se ele está conseguindo ler os usuários do nosso controlador de domínio. Ok, ele está conseguindo fazer essa leitura. E também os grupos é o "-g". Aí estão os grupos lá do nosso AD. Então a máquina ela já está configurada, já está no domínio. Outro ajuste importante que a gente pode fazer aqui é no arquivo NSSwitch, então vim/etc/nsswitch.conf, e dentro dele a gente vai acrescentar aqui, depois de se estender tanto no password quanto no group, a opção WinBind para permitir que seja autenticado na máquina via WinBind também. Aqui teria, para aqueles que fizeram o ingresso da máquina cliente Linux no domínio, nós realizamos algumas configurações ali para que fosse criada a home quando se autenticasse com o usuário daqueles que nós criamos lá no AD. Aqui não vai ser o caso, não vai ser preciso, porque nós não vamos autenticar com nenhum usuário do AD diretamente na máquina, somente vamos autenticar via proxy, porque esse é o intuito da nossa videoaula de hoje. Feito isso, então, nós já estamos com a máquina no domínio, e agora nós vamos configurar o Squid propriamente dito. Para configurar o Squid, eu vou utilizar o editor Nano para me poder copiar e colar as linhas que vão fazer a função de autenticação. E o arquivo a gente já conhece, ele fica dentro de /etc squid /squid.conf. É o arquivo que nós criamos na videoaula retrasada. E uma dica que eu vou dar para vocês aqui é, inicialmente, a gente comentar as nossas ACLs. Por que isso? Isso eu acho bastante importante para os testes, porque de repente nós temos alguns bloqueios dentro dos arquivos das listas de controle e a gente está caindo num bloqueio que nós inserimos e achando que é um erro da autenticação. Então a gente remove todos os bloqueios primeiro e faz os testes de autenticação. Se funcionou, a gente vai então remover esses comentários e testar depois com as ACLs funcionando. Outro detalhe aqui é que as linhas devem ser inseridas após as ACLs, porque lembrando que o Squid ele lê de cima para baixo. Então, se o usuário se enquadrou em um bloqueio, o pacote dele já vai ser descartado. Não vai chegar na autenticação. Diferente do que se ele chegar na autenticação primeiro. Se ele autenticou, satisfez aquela função que nós inserimos ali antes do bloqueio, ele vai conseguir acessar a internet, não vai passar pelas listas de controle. Então nós vamos incluir a ACL de autenticação depois das nossas listas de controle. Dessa forma que nós vamos realizar as configurações. Para não precisar eu digitar tudo aqui, eu vou colar as linhas aqui e vou comentar elas rapidamente para a gente poder entender. Então, são essas linhas aqui que vêm desde a negociação Kerberos até lá o final htaccess deny all. Foi as linhas que eu incluí. Eu vou deixar no arquivo dos comandos dessa videoaula todas as linhas para vocês poderem colocar elas de forma correta dentro do arquivo squid.conf de vocês. E passando aqui por essas linhas de comando, a gente começa aqui pelo alt param. Esse daqui ele vai definir qual é o esquema que nós vamos utilizar de autenticação. Lembrando que lá no começo da videoaula eu expliquei aqueles quatro esquemas possíveis de utilização para autenticação. Eu falei que nós íamos utilizar dois, o Kerberos e o NTLM. E para o Kerberos a gente vai utilizar a negociação. Então aqui a gente está falando alt param, o parâmetro de autenticação que nós vamos utilizar, a negociação. E o programa vai ser o /usr /lib/squid negotiate wrapper out. Então esse daqui é o executável do programa que nós vamos utilizar para fazer essa negociação.
Depois disso, nós vamos passar então para o parâmetro "-" que é o protocolo, aquele da Microsoft, que eu falei para vocês, que vai ser utilizado para fazer essa negociação de autenticação. E o executável dele é o SR/bin NTLM out, ou seja, esse executável fica dentro do diretório SR/bin. Depois nós vamos utilizar aqui o -- helper protocol igual a squid, e a linha segue aqui, ó, squid. Então eu vou quebrar ela aqui com contrabarra para que vocês possam visualizar. Logo abaixo ela continua com -- helper protocol. A gente vai dizer qual o protocolo que vai ser utilizado. É o Squid 2.5 NTLM SSP, que é o protocolo que o NTLM utiliza. Depois nós vamos utilizar a função -- use cached creds. Essa função aqui ela tem a função de verificar se as credenciais armazenadas em cache pelo Winbind devem ser usadas ou não. E depois o -- Kerberos também vai chamar, né, o executável da negociação Kerberos de autenticação, que é lá dentro de usr/lib/squid/negotiate Kerberos out, com o underline aqui. Vou inserir de novo uma quebra de linha aqui com contrabarra, e a linha segue ali embaixo com -s, gss, _c, _no, _name. Isso aqui é um padrão, não sei na verdade exatamente o que faz, então teria que dar uma pesquisada mais a fundo, mas na documentação do Squid pede para inserir também essa função gss name. Depois, na segunda linha, então lembrando que essas três é uma linha só, então vocês podem pegar e executar um print para digitar isso dentro do arquivo squid.conf de vocês, ou então pegar lá, copiar e colar no arquivo de comandos que está na descrição do vídeo. Aqui então out param, estou falando novamente, o parâmetro vai continuar sendo a negociação, e children 200 vai ser quantos processos cada conexão pode abrir. Então isso aqui também é um padrão, 200 processos por autenticação é bem suficiente para uma quantidade bastante grande de usuários, mas isso aqui pode ser aumentado caso vocês percebam algum problema referente aos processos que o Squid vai abrir para fazer a autenticação. Startup igual a 15 e DLE igual a 5 também são padrões definidos lá na documentação. Por fim, a gente vai ativar o Keep Alive, que seria o tempo que vai expirar a tentativa de conexão se o usuário não autenticar. Para isso, a gente vai usar de novo o comando alt param e negotiate Keep Alive e habilitar ele com o on. Isso então é negociação Kerberos. Essa seria a forma mais segura da gente fazer essa autenticação do Squid via o nosso controlador de domínio Samba 4. Eu vou colocar as duas, como eu falei para vocês. O único problema colocar somente essa, seria o seguinte: essa autenticação NTLM vai funcionar basicamente de forma eficaz para as estações Windows da rede. Ou seja, quando o usuário autenticar no domínio, automaticamente ele vai ter acesso à internet. Se ele acessar com algum dispositivo, por exemplo, cheguei com meu notebook na empresa e ele não está no domínio, eu peguei e conectei o cabo de rede nele, no momento que eu vou usar a internet, ele vai me negar. Porque o meu usuário não é um usuário do domínio, é um usuário local da máquina. Então, na negociação ele já vai negar esse acesso direto. Se eu quiser que um usuário que não esteja no domínio autentique, eu vou utilizar o NTLM out, que vai me abrir uma janela de autenticação para aqueles usuários que não estão no domínio. Então, cheguei com o notebook, pluguei, tentei acessar a internet, ele vai mandar uma janelinha ali no próprio navegador, onde eu vou colocar o meu usuário do domínio e a senha, e eu vou ter acesso à internet. Então, essa segunda forma, ela possibilita isso. O NTLM ele é um pouco menos seguro que o Kerberos, mas ambos para dentro de uma rede local, vocês não vão aí ter muitos problemas de segurança. Na questão de estações Linux que estão no domínio, como a gente fez lá na aula 12, de qualquer forma ele vai abrir essa janela um pouco importuna cada vez que o usuário for acessar a internet por meio do navegador. Então, como o protocolo ele foi desenvolvido pela Microsoft para Active Directory da Microsoft, a gente vai ter essa inconveniência nas estações de trabalho Linux.
Então tem que se pensar, né, qual que seria a melhor forma de utilização de autenticação, se vai ser utilizado ou não nas máquinas, dependendo aí das nossas estações. Então, se vão ser estações Windows ou se vão ser estações Linux. E aí, depois nos testes, eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, no NTLM Out, que seria a autenticação via NTLM, vai seguir o mesmo padrão. Então, Alt Param, vou dizer qual é o parâmetro de autenticação. Aqui eu vou utilizar o NTLM. E qual é o programa que eu vou utilizar para executar esse tipo de autenticação, que é o NTLM Out, que fica lá dentro de /USR/bin. Depois, a mesma função aqui, Use Cached Credits, que eu já expliquei para vocês lá em cima, e também o tipo de protocolo que vai ser utilizado. Na sequência, a mesma linha, só que a única diferença de cima é que a gente estava utilizando negociação e agora o NTLM, e também habilitar o Keep Alive. Por fim, a gente vai acrescentar aqui o nome Squid Proxy. Esse Basic Realm seria o que ele vai mandar na janela lá para o usuário se autenticar, apenas uma identificação de onde ele está se autenticando. E depois a gente vai criar uma ACL. Essa ACL é bastante importante, por quê? Porque se a gente não tivesse elas aqui, o usuário, se ele se autenticou por negociação via Kerberos, beleza, ele vai conseguir navegar. Se ele se autenticou via NTLM Out, também tranquilo, ele vai navegar. Mas se ele não se autenticou nem por uma nem por outra, vai passar reto e vai navegar também, porque a gente não tem nenhum outro tipo de bloqueio para usuários que não estão autenticados. Então, essas três linhas aqui, elas vão dizer o seguinte: se o cara não está autenticado, não vai navegar. Então a gente vai criar uma série chamada NTLM Users, onde a gente vai armazenar dentro dessa CL as funções tipo proxy out, ou seja, autenticação no proxy, dizendo que ela é requerida. Então, cada pessoa que se autenticar no proxy, ele vai ser armazenada nessa CL NTLM Users. A partir disso, a gente vai tratar essa CL com o comando HTTP access. E a gente vai dizer então aqui que allow, ou seja, está liberado o NTLM Users, ou seja, todos aqueles usuários que estão nessa ACL, que são os usuários autenticados. Se eles não tiverem nessa CL autenticado, HTTP access deny all, ou seja, bloqueia o resto. Dessa forma, a gente está dizendo que só vai utilizar o nosso proxy aqueles usuários que vão, então, estar autenticados no proxy. Feito isso, nós vamos... Eu só vou tirar aqui essa quebra de linha para que a gente tenha tudo numa linha só. Aqui é questão minha de gostar de deixar as coisas dentro de uma linha. Não vou usar quebra. E agora eu vou salvar, Ctrl O Enter. Isso é no Nano. Ctrl O Enter salva. E o Ctrl X ele sai do arquivo. E agora a gente vai poder então ajustar as permissões de dois arquivos do Inbind. Então, com o comando chgrp, eu vou definir que o grupo proxy ele vai ser o grupo proprietário do diretório /var, /lib, /samba, especificamente o arquivo winbind_privilege. Ok, fiz essa definição para que o proxy possa ter acesso a esse arquivo do Winbind. E agora eu vou definir com o comando change mode qual a permissão de acesso a esse arquivo, que é bastante importante. Eu vou dizer que o proprietário, que é o Winbind, ele continua tendo as permissões 7, que seria escrita, execução e leitura. E para o grupo que eu acabei de definir, proxy, ele vai ter leitura e execução. Então, quem for do grupo proxy não consegue escrever esse arquivo, mas consegue executar, que é o que a gente precisa aqui nessa configuração. E por fim, se não for do grupo proxy nem for usuário root, não vai ter permissão nenhuma nesse mesmo arquivo aqui, /var, /lib, /samba, e o nome do arquivo então winbind_privilege. Ok, definida e acertada as questões de permissões de acesso a esse arquivo, nós podemos então restartar o nosso Squid com o comando systemctl restart Squid.
Se não deu nenhum erro, é porque está ok. Então, provavelmente, o nosso squid está funcionando. Mas sempre é bom, né, verificar com o comando status se não tem nenhum erro. Aqui a gente pode ver que ele está ativo, rodando, todos os processos estão lá, inclusive do protocolo Squid 2.5 que nós acabamos de configurar lá, e o NTLM-SSP. Então agora nós vamos executar um Q para fechar esse arquivo e podemos começar a iniciar os nossos testes nas estações cliente. Aqui está então a minha estação de trabalho Windows. Vamos começar pelo nosso cliente Windows, e aí eu vou inicialmente autenticar com o usuário que nós criamos lá no domínio Empresa X. Eu vou testar com o meu usuário Ademir Dornelles e a senha que eu defini para ele. Esse é um dos usuários que eu criei lá no Samba. Vamos esperar aqui a autenticação dele. Já autenticou. E aí eu vou abrir aqui o navegador, o Firefox. E vou fazer uma coisa bem... Deixa eu só abrir aqui, executar um tail "-f", ou seja, eu vou ficar lendo o final do arquivo /var /log /squid /axis.log. Então aqui está o arquivo. Eu vou deixar ele lendo aqui atrás. Vou pegar novamente aqui a minha máquina virtual Windows e vou tentar fazer um acesso aqui a qualquer site. Notem que lá na tela de trás já está aparecendo que o usuário Ademir Dornelles está utilizando. Então, deixa eu só novamente executar uns Enter aqui e fazer novamente o acesso a um outro site. Vou abrir o Google. Olha lá, os logs lá atrás dizem que o usuário Ademir Dornelles está autenticado. Então, está funcionando, está correto. Agora, nós vamos fazer um outro teste. Vou executar um Ctrl+C aqui para cancelar. E nós vamos sair, efetuar um logoff. E vamos entrar com um usuário que não seja do domínio, ou seja, um usuário local do Windows, que vai ser como se a gente tivesse com uma estação que não está inserida no domínio. Então, vou trocar de usuário. O meu usuário local aqui é Dornelles. E para a gente logar localmente na máquina, a gente vai ter que colocar o ponto e o contrabarra. Colocar o usuário Dornelles aqui. E vou colocar a senha minha, que é o 26456. E vou autenticar. Agora a gente vai ver o comportamento de novo. Eu vou abrir aqui novamente o arquivo de log. Retornar a máquina aqui. Vou abrir o Firefox e a gente vai ver o comportamento agora de uma máquina que não está no domínio. Então o usuário acessou, já está aparecendo lá uns TCP deny, ó, já apareceu, o cara não vai conseguir navegar porque ele não está inserido no domínio, isso é bastante bacana. Então, para que ele possa navegar, ele vai ter que inserir aqui um usuário que esteja criado lá no domínio. Vou colocar aqui então o usuário Dornelles, a senha, e tentar autenticar. Ó, notem que lá já começou a aparecer Ademir Dornelles lá no canto. Então agora eu estou autenticado com o usuário Ademir Dornelles e eu vou conseguir então navegar na estação. Então isso se comportaria como se, por exemplo, alguém chegasse na rede de vocês e conectasse um notebook. Então se ele não tem um usuário do domínio, ele não vai conseguir navegar. Então, se ele quiser navegar, ele vai ter que utilizar obrigatoriamente um usuário de domínio autenticando no navegador. Então esse foi o primeiro teste na máquina Windows. Agora eu vou cancelar aqui e nós vamos fazer um teste na máquina Linux. Aqui está então a máquina Linux e com ela vai acontecer aquele comportamento que eu falei anteriormente para vocês. Então, mesmo que eu autentique com algum usuário do domínio, por exemplo, o usuário Ademir Dornelles, vou colocar aqui a senha, aguardar a autenticação aí.
Mesmo que eu autentique com esse usuário do domínio, ele vai ficar me mostrando a janela de autenticação. Então, essa é a diferença, né, por ele não tratar muito bem essa questão de NTLM, que é um protocolo da Microsoft. Deixa eu colocar ele um pouquinho para o lado aqui. Eu vou abrir o arquivo novamente access.log, retornar aqui a máquina e vou abrir o navegador. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o navegador Chrome, melhor. Particularmente, eu acho que ele funciona melhor para essa questão de proxy aqui. Vocês podem testar nos outros. E aí, aguardar que ele abrir. Está um pouco lento. Agora, os recursos estão sendo bastante usados aqui na minha máquina. Várias máquinas virtuais abertas. Aqui está ele. Como vocês podem ver, ele já pediu autenticação. E lá embaixo está dando TCP deny, está sendo bloqueado. Aqui eu vou ter que novamente autenticar e agora no navegador. Então, Ademir Dornelles, a minha senha. Ok, ele autenticou e agora eu vou conseguir navegar. Então, ele funciona para as estações Linux? Funciona. Ele só vai ter esse inconveniente, podemos dizer assim, de ter que autenticar no navegador. Já lá na Microsoft, eu autentiquei no domínio, na hora que eu fiz o login, automaticamente eu já vou estar autenticado no proxy também. Complementando o laboratório, vocês podem ainda realizar os testes, descomentando lá no arquivo squid.conf as linhas referentes às nossas ACLs e testar se elas vão funcionar da forma correta. Então, fica para vocês fazerem esse teste. Outro teste também que vocês podem realizar para ver como que o sistema vai se comportar é comentar as linhas referentes à autenticação via Kerberos e fazer somente autenticação via NTLM e depois, ao contrário, comentar as linhas de NTLM e ver como o sistema vai se comportar com autenticação somente via negociação Kerberos. Então era isso que eu queria mostrar na videoaula de hoje para vocês, essa autenticação no Squid via controlador de domínio Samba 4. E agora, como a gente já tem essa autenticação de usuários, a gente já pode, né, em outra videoaula, falar sobre o relatório de acesso desses usuários. Então é uma das próximas aulas ainda que a gente tem nessa série de videoaulas de laboratório de serviços de rede no Debian 10. Então qualquer dúvida quanto ao laboratório de hoje, deixe nos comentários ou entre no grupo do Facebook que está na descrição. Lá tem outros membros que podem ajudá-los nessas dúvidas. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Um abraço e até o próximo.